Bom dia! Hoje eu vim aqui dar algumas orientações sobre a união estável, a comprovação junto ao INSS, né? Ocorre que quando o cônjuge falece, seja homem, seja mulher, né? Ambos têm direito à pensão por morte. E se a pessoa vive em união estável, o que acontece? Ela não consegue comprovar, né? Não é só chegar lá e dizer para o INSS, olha, eu vivi em união estável com essa pessoa. É preciso comprovar através de documentos. E o que eu tenho percebido? As pessoas ficam muito distraídas quanto a isso. Coisas tão básicas. E na hora que ela nos procura, não tem nada. A pessoa fala, por exemplo, primeiro, uma declaração de união estável. Basta ir no cartório, ambos, os conviventes, e fazerem uma escritura pública, dizendo que vivem em união estável. Maravilha! Só que muitas das vezes, um ou outro não quer fazer, né? E isso acaba prejudicando na hora da comprovação. Comprovante de residência. Às vezes a pessoa nos procura só, por exemplo, ela quer pleitear a pensão por morte do seu companheiro que faleceu. Só tinha comprovante de residência no nome do companheiro, não tinha no nome dela, ou ao contrário. Então, se você vive em união estável, procure ter contas também no seu nome. Tem no da esposa? Procure ter também, o esposo ter uma conta de luz. Um tem a conta de água, outro tem a conta de luz, a conta do telefone, a conta da internet. Por quê? Para vocês comprovarem que vivem no mesmo endereço. Bem, também contrato de aluguel. Eu comprei uma casa, mesmo que não tenha uma escritura definitiva, mas tem aquela compra e venda, né? O pessoal fala. Essa escritura básica também serve, como ali estando no nome de ambos os cônjuges. Também, o atestado de óbito acontece muito, né? Quando um dos companheiros falecem. A pessoa, se for morte violenta, fica apavorada, né? Eu entendo, a pessoa fica assim numa situação de tormenta. Então alguém vai lá, faz ou alguém da família de um ou de outro faz esse atestado, essa declaração, e aí a pessoa não coloca lá que a pessoa tinha uma companheira, vivia em união estável com alguém. E aí isso prejudica. Porque quando o juiz vai olhar, por exemplo, se o INSS não aceitar e for judicial, a primeira coisa, o óbito, tem gente que até coloca que a pessoa era solteira. Tem gente que fazem assim. Outra coisa também, se a própria pessoa pode ser a declarante, às vezes a pessoa esquece de colocar a própria pessoa. Eu já peguei, falei, mas o senhor foi o declarante do óbito e não colocou que o senhor vivia em união estável com essa pessoa que faleceu. A pessoa esquece. Então, assim, eu sei que os momentos são difíceis, mas a pessoa tem que pensar lá na frente. Eu estou fazendo esse vídeo justamente para que as pessoas despertem, porque às vezes fica difícil depois fazer a comprovação desse direito. O que acontece? Às vezes a pessoa fica no hospital, por exemplo, internada, está lá se recuperando. Ou um dos cônjuges sempre está lá, visitando, à frente de toda a situação, procurando saber como é que está o estado de saúde. Pode pedir desse hospital uma declaração. Olha, eu, fulana de tal, acompanhei aqui no dia a dia. Isso também serve de prova. Declaração de imposto de renda. Ser dependente no plano de saúde, né? Às vezes o teu cônjuge trabalha numa empresa, tem o direito ao plano e coloca você como dependente. Então isso aí faz prova também. Fotos, vídeos, rede social é muito bom, né? A pessoa lá juntinho, curtindo, num almoço, aniversário de casamento, essas coisas todas fazem prova também. Então, assim, se você não tem fotos, faça fotos com o seu cônjuge.
Faça a prova. A gente não... Claro, às vezes a pessoa fala assim, nossa, a Yolanda tá falando isso. A gente não quer que ninguém morra, é claro que não. Mas se a pessoa falecer e você não tiver prova, como é que vai ser? Gente, por incrível que pareça, a gente pega casos aqui no escritório de pessoas que não têm, assim, o básico para comprovar a união estável, tá? Conta bancária conjunta. Eu sei que para os menos favorecidos é muito difícil, né? Ter conta bancária conjunta. Certidão dos filhos havidos em comum, né? Claro que não é uma prova cabal, porque as pessoas podem ter tido filho com aquela pessoa e não conviver mais. Então, eu gostaria de salientar, estes documentos precisam estar dentro de 2 anos. Não adianta, às vezes só traz assim, não, eu convivi 15 anos, aí traz documentação de 10 anos, mas não tem recente. Para o INSS é como se você não tivesse convivido mais com a pessoa. Então dá muito mais trabalho. E às vezes até no judicial, tá? Pra gente que é advogado, olha, você tem que dançar para comprovar, tá? Por último, eu gostaria de falar das testemunhas. Você teve testemunhas, que eu digo que seus vizinhos, não pode ser parente. Então, você precisa ter 3 testemunhas que sabiam da sua união estável, sabia que você convivia com aquela pessoa, viam os 2 juntos. Geralmente é bom, de excelente, até que morem na mesma rua, né? As pessoas façam essa declaração junto com você ali e com a documentação dela, tudo direitinho, e que morem, comprovem, né, através do comprovante de residência, que morem naquele local ali que você morava com o seu ex-companheiro ou companheira. Então isso é uma prova forte também. É só uma orientação para que você fique alerta. Eu sei que tem gente, mas tipo assim, eu vou estar agorando. Não, você está ali fortificando seus direitos, tá? Só para vocês terem ideia, alguns meses o esposo faleceu num acidente na empresa, né? Fazendo entregas. O rapaz não tinha nem 40 anos. Quem ia esperar um rapaz novo, cheio de vida, cheio de saúde? Ninguém ia imaginar. Então, a morte, ela é certa. Quem não vai novo, vai mais velho, né? Mas assim, a gente tem que ficar esperto, porque muita gente perde o benefício, às vezes convivia com a pessoa e não consegue comprovar. E isso é triste. É triste, porque na maioria das vezes é a mulher que fica sem nada. Porque muitas das vezes ela cuida da casa, né? Ela cuida da organização, dos filhos, e o marido é o provedor financeiro. Então isso acontece com muita frequência, tá? Outra coisa que eu gostaria também de enfatizar, gente, você que não tem vínculo empregatício, pague a previdência, contribua, faça lá a sua contribuição, se é 11%, se é 20%, vai depender do número de contribuições que você tem. Dona de casa também pode fazer. Às vezes o marido trabalha, eu vejo muito isso, o marido já até está se aposentando e nunca pagou. Às vezes a esposa não tem uma atividade econômica. E aí ela fica sem contribuir. Isso é ruim também para o cônjuge. Se a esposa partir, você também não vai ter a pensão. Outra situação, ficar doente. Se a pessoa ficar doente e ela não está contribuindo, o INSS é um seguro. Não tem direito. Não tem direito a um auxílio incapacidade, a um auxílio acidente. Tá bom? Essa é a minha dica para vocês ficarem espertos, atualizados. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, tá? Eu geralmente atendo pelo WhatsApp. Se precisar, a gente fala por telefone, que é pelo WhatsApp a gente pode atender a hora que dá, né? A hora que a gente tem um tempinho maior. Então, o meu número é 21 98810 5830. Eu lhe orientarei com o maior prazer, tá bom? Então, fiquem na paz, um dia abençoado a todos. E eu peço, compartilhem com seus amigos. São informações que
Todos precisam saber.